Olá a todos do cursinho Cidadania, sou Ramon Fernandes, professor de Física, certo? E hoje vou acompanhar vocês aqui num assunto bem recorrente no Enem, certo? Que são as leis de Newton, certo? É um assunto bem simples, mas que requer um pouquinho de atenção, tá bom? Então, leis de Newton. Leis de Newton. Com certeza vocês no ensino médio, né, quem já terminou aí, que está estudando novamente para o Enem, já ouviu falar sobre as leis de Newton. Então, são três, certo? A lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação-reação. Então, essas três leis, certo? Elas são a base do nosso estudo de hoje. Beleza? Mas antes a gente vai tentar conceituar algumas coisas importantes para o entendimento dessas leis. Primeiramente, o que é massa? Tá? Massa, a gente pode dizer que massa é aquele corpo que tem bastante densidade, volume, pode fazer essas relações, mas tem que ter cuidado, certo? Porque assim, a massa ela é uma propriedade intrínseca de um corpo, ou seja, ela é uma característica que resulta na própria existência do corpo, certo? A massa de um corpo é a propriedade que relaciona a força que age sobre ela com uma aceleração resultante, certo? Deu para entender assim? A massa, se existe um corpo, existe massa, certo? E aí, a gente consegue ligar, fazer um link da massa com a inércia. O que é inércia? Se eu te perguntar para vocês o que é inércia, pode vir vários questionamentos. Mas assim, inércia ela é a propriedade da matéria que indica resistência à mudança. Tá? Então assim, o corpo que tem uma dificuldade à mudança de posição, de aplicação de uma força, ela tem uma inércia, né? Podemos dizer que ela tem uma resistência à mudança. Ela tem uma inércia. Ela, inclusive, é chamada de força de inatividade. Então, para a gente vencer a inércia de um corpo, a gente tem que aplicar uma força, certo? E aí eu pergunto para vocês o que é força. Força ela é a causa que produz no corpo variação de velocidade, portanto, aceleração. Então, massa, inércia e força elas estão ligeiramente ligadas. Aí é que entra as leis de Newton com a primeira lei de Newton. O que ela diz? Que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de velocidade uniforme, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força seja aplicada sobre ele. Deu para entender? Aí a gente faz aquele link lá com o conceito de inércia. Resistência à mudança. Certo? Se eu preciso tirar um objeto do repouso, certo? Ou fazer com que ele sofra uma variação de velocidade caso ele esteja em velocidade uniforme, então eu preciso vencer a inércia desse corpo. Então o que nós temos aqui? Quando o somatório das forças for igual a zero, certo? A gente chama isso de equilíbrio mecânico. Ele ocorre em duas situações. Ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Lembrando lá da cinemática, que quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, a aceleração ela é nula, certo? Para que haja aceleração, tem que ter variação de velocidade. Se aqui a gente sabe que a força é a causa que produz a aceleração, se a gente não tem força, então não vai produzir aceleração, logo o corpo não vai variar a velocidade. Do mesmo jeito em repouso. Se o corpo está lá parado, se eu não vou lá e aplico uma força nele, então não tem como movimentar esse corpo. E a gente faz aquela analogia da seguinte coisa. Seguinte situação. Você está num ônibus, você entrou no ônibus lá, o ônibus está parado, você está lá parado, segurando aqui no ônibus, certo? Aí de repente o ônibus acelera. O que você faz? Opa, você vai para frente.
O ônibus ganhou aceleração, só que você em relação ao ônibus estava parado. E por inércia você vai querer manter teu estado de repouso. Então o teu corpo, então o que acontece? Vai tender a ter esse equilíbrio, vai tender a ficar no repouso, certo? Do mesmo jeito que você está lá no ônibus, o ônibus está desenvolvendo a velocidade, certo? Você está lá, você está parado em relação ao ônibus, só que aí o que acontece? O ônibus pega e breca. Você, por inércia, né, em relação ao ônibus, estava parado, mas em relação ao meio externo, você estava em movimento. O meio externo fora do ônibus estava em movimento. Então, por inércia, você vai manter essa velocidade. Você vai querer manter essa velocidade que você adquiriu no sistema ônibus você. É a mesma coisa, você está andando lá de bicicleta, tem uma pedra no teu caminho. Você choca a bicicleta com a pedra. O que você faz? Você voa por cima lá, dá um rasante. Por quê? Porque, por inércia, o teu corpo vai tentar manter essa velocidade, né? Essa velocidade constante que você está, esse teu movimento retilíneo uniforme, certo? Tranquilo, né? Primeira lei de Newton, princípio da inércia, todo o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força seja aplicada sobre ele. O somatório das forças for zero, então ele está em equilíbrio mecânico, então não tem como ele sair do repouso ou variar a velocidade, certo? E passamos para a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. O que ela diz? Que a resultante das forças sobre um corpo produz uma aceleração de tal modo que o produto da massa de aceleração, que é a força, certo? Existe. O que é? O que é cada termo desse aí? A força, o F é a força aplicada, M é a massa do corpo e A é a aceleração, certo? Isso é o princípio fundamental da dinâmica, PFD. Força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Certo? Vamos aqui para a nossa lousa. E o que nós temos aqui? O princípio fundamental, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a gente lembrando lá do conceito que força é a causa que produz variação de velocidade. Logo, portanto, aceleração. A gente pode dizer o quê? Que força e aceleração elas estão diretamente ligados. Vamos pensar no seguinte. Se eu quero duplicar a força, eu tenho uma massa, certo? Tenho uma massa, um corpo lá com massa tal. Se eu quero que a força que está sendo aplicada nessa massa, nesse corpo, duplique, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar a aceleração. Se eu quero que essa aceleração reduza pela metade, eu vou reduzir pela metade a força. Então, assim, se a força aumenta, a aceleração aumenta. Se a força diminui, a aceleração diminui. Então, eles são diretamente proporcionais. E aí nós temos as unidades dessa fórmula. A aceleração é metro por segundo ao quadrado, massa em quilograma e força quilograma metro por segundo ao quadrado, que nós chamamos de Newton. Então, essas são as unidades do sistema internacional. Vale lembrar a seguinte situação aqui, a seguinte coisa. Toda vida que a gente tem uma setinha em cima de uma grandeza, significa o quê? A gente aprendeu lá na aula de cinemática e na aula de grandezas, né? de vetores. Isso é um vetor. É uma grandeza vetorial. Aqui a gente pode notar que massa, né, não tem essa simbologia. Porque ela é grandeza escalar. Ela por si só diz o que é. 0,4 kg, 5 kg. Você precisa de mais informação? Não. Mas aqui no caso de força e de aceleração, a gente precisa de mais informações. Quais informações? Direção e sentido, além do módulo. Tranquilo? E aí nós passamos para a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Bem simples. Toda vez que o corpo A exerce uma força A, F de A, no corpo B, essa também exerce em A uma força F de B. Tal que as forças têm o quê? Mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto. Bem simples, não tem complicação. Se eu chuto uma parede com uma certa força,
e essa parede, no momento que meu pé toca essa parede, a parede vai também exercer uma força sobre mim. Pela ação e reação, a força que eu aplico na parede, no momento que tocar, a parede vai exercer essa mesma força sobre mim. Por isso que eu sinto dor. Se eu chutar a parede devagar, né, pouca força, vou sentir pouca dor. Se eu chutar mais forte, vou sentir muita dor. Então aqui, ó, módulo de F de A é igual ao módulo de F de B, tem a mesma direção, tem um sentido oposto e elas têm a mesma natureza, sendo de campo ou de contato. É bem fácil de fixar. Primeira lei de Newton. Inércia. Todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força seja aplicada sobre ele. O princípio fundamental da dinâmica fala que a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração e o princípio da ação e reação. Para fixar melhor aqui ação e reação, vamos fazer aqui essa animação. A gente tem a bola A e a bola B. E aí a bola A vem em direção à bola B e bate. O que vai acontecer? Nesse momento, a bola A vai aplicar uma força na bola B e por ação e reação, a bola B vai aplicar uma força em A. De mesmo módulo, mesma direção, só que sentido contrário. Certo? Então essas são as 3 leis de Newton. E vamos falar agora alguns exercícios para poder fixar melhor, tá bom? A gente tem aqui esse primeiro exercício que é o seguinte. Observando-se o movimento de um carrinho de 0,4 kg ao longo de uma trajetória retilínea, verificou-se que a velocidade variou linearmente com o tempo de acordo com os dados da tabela. Então nós temos a tabela, ele deu a tabela para a gente com os dados. No intervalo de tempo considerado, a intensidade da força resultante que atuou no carrinho foi, em newtons, igual a... O que ele quer saber? Ele quer saber qual a força resultante que atua no carrinho. Certo? E ele dá os seguintes itens. Aqui você não chuta. Aqui você vai aprender, vai entender o que acontece. Vamos aqui, ó. O carrinho está aqui. O carrinho começou a se movimentar. E liguei o cronômetro e anotei os dados. Aqui os dados na tabela. Ele deu aqui a massa. E ele deu esses dados aqui. O que a gente precisa para calcular a força? A gente precisa da aceleração. A força é o produto da massa pela aceleração. Então vamos lá. Vamos aqui para a nossa lousa digital. Nós temos a massa, que é de 0,4 kg, mas nós não temos a aceleração. Mas nós temos esses dados aqui. Ó. Lá na cinemática, com o professor Israel, aprenderam que a aceleração é a variação de velocidade pela variação do tempo. Então fica simples. Variação de velocidade sobre a variação de tempo é a aceleração. Nós temos aqui os dados. Velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. Usando aqui a mágica da matemática, nós temos que essa aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Usando aqui a segunda lei de Newton, temos a massa, que é 0,4, temos a aceleração. Fácil para descobrir a força. Olha aqui, usando a mágica da matemática, 0,8 newtons, certo? 0,8 newtons, nosso item correto é o item B. E como eu disse aqui, você não chuta, que você aprende. E aqui o selozinho de aprovado do cursinho Cidadania. Vamos para mais um aqui, ó. Bloco 1 de 4 kg e o bloco 2 de 1 kg. Representados na figura aqui. Estão justapostos e apoiados sobre uma superfície plana e horizontal. Eles são acelerados pela força horizontal F, de módulo igual a 10 newtons, aplicada ao bloco 1, e passam a deslizar sobre a superfície com atrito desprezível. O que ele quer? Ele quer esses dois itens. Determinar a direção no sentido da força F12, exercida pelo bloco 1 no bloco 2, e calcular seu módulo. E determinar a direção no sentido da força F de 2,1, exercida pelo bloco 2 sobre o bloco 1 e calcular seu módulo. Vamos aqui, ó. Vamos entender a situação. Nós temos os dois blocos, bloco 1 e bloco 2. Aí eu exerço uma força neles. Força F de 10 newtons, que a questão deu. O bloco 1 vai começar a se deslocar e logo vai começar a empurrar também o bloco 2. Quando o bloco 1 começa a empurrar o bloco 2, por ação e reação, nós temos aqui, ó,
um par de forças. Um par de forças sendo aplicadas aqui. Ó. Ação e reação. Aqui seria a força que está empurrando o bloco 2 e aqui a força F2.1 que está empurrando o bloco 1. Certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos separar esses dois corpos e entender quais são as forças que são aplicadas sobre eles. Vamos aqui para a nossa lousa digital. O que nós temos aqui no corpo 1? Corpo 1 nós temos uma força F e essa força 2.1. Certo? Essa força está para cá e essa força está para cá. Certo? O que nós vamos fazer aqui? Ó? Corpo 1, força F menos a força 2.1, porque ela está contrária ao sentido de deslocamento dos objetos. Certo? E o que nós temos nas de dados? Nós temos a massa do bloco 1, que é M1, vezes a aceleração. No bloco 2, nós temos, no bloco 2, no corpo 2, né, nós temos a força F de 1,2, que é igual a quem? A massa do bloco 2 vezes a aceleração. Aqui nós temos um sistema, e fica fácil resolver esse sistema. Por quê? Porque aqui não é um par de forças, não é um par de ação e reação. Não foi gerado pela ação do bloco 1 está exercendo uma força no bloco 2, e o bloco 2, por reação, aplica essa força no bloco 1. Aqui a gente pode cortar. Cortou aqui, ó. O que nos sobra? Nós sobra essa força e nós sobramos aqui essas massas multiplicadas pela aceleração. O que eu posso fazer? Eu posso colocar esse A aqui em evidência, que está multiplicando o M2 e o M1. Então, ficou assim. Nós temos os dados. A força é 10 newtons, o M1 é 4 e o M2 é 1. Usando a mágica da matemática, nós achamos que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. A gente vai pegar essa aceleração e vai aplicar em uma dessas situações aqui. Para a gente fica mais fácil aplicar nessa situação aqui. Lembrando que a força F de 1,2 é igual à força de F2.1. Então aqui, ó, M2 vezes A. Nós temos M2 que é 1 e A que nós acabamos de achar é 2. Então essa força é de 2 newtons. E a gente responde agora a questão fácil. Item A, F de 1,2 módulo 2 newtons, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. F2.1, módulo 2 newtons, direção horizontal, sentido da direita para a esquerda. É fácil. O importante em resoluções de leis de Newton é tentar entender sempre quais são as forças que estão atuando nos corpos. Para você, se tiver mais de um corpo na questão, você isola e tenta ver quais são as forças que estão atuando neles. Diagramar essas situações facilita muito no entendimento da questão, certo? E como eu disse aqui, ninguém chuta, todo mundo aprende. Aqui o selo de aprovado do cursinho Cidadania, né? Todo mundo aí rumo à aprovação no SISU, né? 2020 e 2021. Tranquilo? Então, pessoal, próxima semana a gente volta, né, com as aplicações da lei de Newton. Certo? Volto com vocês aí para falar mais um pouco. Vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês. Tá? E lembrando que o grupo Tira Dúvidas está ativo de física. Teve dúvidas? Corre lá. A gente vai estar... nós vamos estar lá disponíveis para estar tirando qualquer dúvida que venha a existir. Tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima.